sou Eli Wassa, sou DJ, produtora, vocalista do Blipping Souls e sócia de 2 clubes em Campinas, o Caos e o Clube 88. Eu atuo na noite há mais de 20 anos, em todas as frentes que são possíveis. Eu comecei fazendo festas open air, as raves, né? A primeira festa de acid techno de São Paulo. Depois eu fiquei 7 anos trabalhando como promoter, organizando a noite de sexta-feira do Love Club, até minha mudança para Campinas em 2006. E aí de lá eu abri diversos clubes, desde o Craft até o Caos hoje, atualmente. Então é bastante tempo, bastante história. Eu sou uma pessoa muito física, assim, sabe? Eu gosto de abraçar os meus amigos, eu gosto de estar com as pessoas que eu amo, eu gosto de mostrar afeto, de beijar, sabe? E isso, até hoje, é uma das coisas mais sensíveis para mim, de você encontrar. Hoje a gente consegue encontrar mais encontrar as pessoas e não poder beijar ou abraçar. Sabe aquele momento de incômodo que você tem quando você encontra uma pessoa que você é muito próximo e você não pode fazer nada, né? E é uma sensação muito estranha, assim. Imagina com a minha família, com os meus amigos mais próximos, assim, e ficar muitos meses sem vê-los. E tocar sem ver as pessoas, né? Você não... Quando eu parei, eu percebi o quanto a energia das pessoas me nutre. E não é só naquele momento que eu tô tocando, sabe? É meio na vinda, assim, porque aquilo é como se fosse um combustível, né? Você receber e você trocar essa energia com as pessoas e depois que você toca, você volta para casa cheia de sentimentos legais, assim, e eu não tinha mais aquilo. Então foi muito difícil, assim. Eu lembro que eu revi as apresentações que eu tinha feito meio recentemente e foi muito doloroso. Porque quando você começa a tocar em casa, você tem um feedback ali, mas é uma dose muito menor de energia que você sente ali na hora, sabe? Então não tem como comparar as experiências, né? Por isso que a gente sente tanta falta do presencial. Uma das coisas que eu tive que aprender foi lidar, né, com essa incerteza e com a frustração, porque 2020 era um ano que realmente eu ia fazer muitas coisas legais e eu vinha numa crescente que eu realmente caminhava para a realização de muitas coisas importantes para mim. Então o primeiro momento foi isso, né? Eu nunca pensei que eu ia entrar no aplicativo na agenda e de repente ver tipo minha agenda inteira cancelada. E no começo foram as primeiras 3, 4 semanas, aí depois avançou para 2 meses, e aí de repente a agenda inteira caiu. Eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. Então, essa falta de perspectiva realmente foi uma coisa muito difícil e até hoje a gente não sabe, né? A gente está aprendendo a lidar a fazer as coisas muito a curto prazo. Com o passar dos meses, assim, com um pouco mais de tempo, eu também tive a chance de olhar para outros lados do meu trabalho que eu nunca tive tempo para desenvolver. Então, eu apresentei programas de entrevista, eu tirei do papel um projeto de podcasts, entrevistei, conheci um monte de gente legal da cena, não só daqui, mas do Brasil. Então eu pude fazer coisas que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu nunca tive tempo, ou nunca pensei que eu conseguiria fazer isso, sabe? Sobre o caos nesse momento de pandemia, quando foi em setembro, a gente retomou gradualmente num formato provisório, que está perdurando, no formato de bar, com mesas, com distanciamento social. E
como a gente estava conversando, é realmente um experimento, porque é algo que a gente nunca imaginou fazer. É uma experiência muito... é quase oposta do que a gente sempre fez, que era promover grandes aglomerações com as pessoas ali, vivendo todo tipo de troca com artista, com outras pessoas, se abraçando, dançando juntas, e não tem mais isso. É completamente diferente. Então no começo rolou um estranhamento muito grande, não só das pessoas. Quando eu chegava ali, eu me sentia grata, né, por estar podendo trabalhar de novo, mas eu tive um sentimento de tristeza muito grande por muitas semanas. Porque eu olhava aquilo e falei, isso aqui não é o nosso clube, sabe? Não é para isso que ele foi feito. E é como se a gente diminuísse toda aquela experiência para se adaptar a esse momento que é muito triste, sabe? Mas eu acho que também tem essa compreensão nossa e das pessoas que é o que é possível ter. Então, muita gente veio agradecer que obrigado que vocês estão fazendo, porque de alguma maneira a gente consegue manter movimentar uma rede de pessoas e de ideias, de núcleos e de iniciativas que estão ali perto da gente, sabe? Não é sobre o clube, é sobre, nesse momento a gente está de alguma maneira apoiando e fortalecendo também outras pessoas e outras iniciativas, porque não tinha nada, né? Então, até hoje é sobre isso. A gente tá junto, porque a gente não tem apoio de ninguém, né? A gente não está podendo contar com apoio oficial, apoio do governo, então a gente só tem a gente. Então esse momento de reinvenção foi importante por isso, e também para perceber o quanto é importante, quanto tem sido importante toda essa construção de relações que a gente fez ao longo de muitos anos, em Campinas há 14 anos, e todos os clubes sempre tiveram essa forma de fortalecer e construir relações de uma forma muito afetiva, não só com o público, mas com os artistas, com as agências, com outros núcleos, sabe? Então, isso hoje pra gente foi fundamental, que permitisse a gente continuar fazendo o que a gente faz. Se não fossem essas relações e também essa vontade do outro em ajudar e fortalecer a gente também, seria impossível a gente continuar atuando da maneira que a gente está atuando no momento. Então eu valorizo muito, sou muito grata a todas essas relações que a gente construiu ao longo dos anos e que tem sido muito importante para a gente nesse momento, sabe? Vou ser bem honesta, no começo eu fiquei bem puta. Mas uma das coisas que eu aprendi, assim, é não julgar muito, assim, porque a gente não sabe o que as outras pessoas vivem, na verdade, sabe? O que me deixa... o que me preocupa em relação a esses eventos é que, bom, elas sempre existiram desde o começo, desde março, elas nunca pararam. E elas reúnem milhares de pessoas sem nenhum tipo de cuidado ou de protocolo. Elas não vão deixar de existir, elas não vão deixar de acontecer. Porque, como a gente sabe, tem essa demanda, as pessoas saem, querem sair e não estão muito preocupadas. Mas o que me preocupa justamente sobre essa falta de segurança e de não pensar, né, em como isso reverbera e reflete não na pessoa que está ali, mas na família, nos amigos. E as festas têm comprometido muito a imagem de pessoas, de profissionais que são sérios. Eu acho que os grandes players do país estão parados, né? Eles não estão fazendo nada. Eles estão realmente esperando que as coisas melhorem, avancem, porque
eles têm essa preocupação ou estão tentando se reinventar, né? Muitos grupos grandes também estão tentando se adaptar e correndo o risco de perdas financeiras grandes. Mas o que eu penso sobre as clandestinas é isso, sabe? Me parece triste e bem injusto, assim, que pessoas que são muito sérias não podem nem tentar fazer as coisas da maneira segura e certa, enquanto tem muita gente trabalhando de forma irresponsável, colocando a vida de milhares de pessoas em risco, né? E tem muita gente que se aproveita desse momento. A questão é que tem gente se aproveitando disso, porque enquanto não tem uma agência grande fazendo uma festa do jeito que deveria, porque isso custa caro, sabe? Não é fácil fazer uma festa dentro dos protocolos, gera uma estrutura e uma quantidade de pessoal que essas clandestinas nunca vão poder ter. Então, me deixa um pouco meio triste e irritada com tudo isso, sabe? Porque quem poderia estar fazendo de uma maneira legal não está fazendo. A gente sempre acha que vai ter tempo, oportunidade de fazer todas as coisas que a gente quer e de repente quando você se vê privado da sua liberdade, é uma sensação que te faz pensar, né, no que é realmente importante na vida. A gente trabalha tanto, corre tanto atrás das coisas, né? E quando você não tem mais isso, o que resta, né? O que é realmente importante, o que é valioso nessas horas que você não é mais o seu trabalho, não é sobre você ser o seu trabalho, né? Ou sobre essas coisas que a gente tanto corre atrás. Mas eu percebi que esse tempo para mim foi muito importante para resgatar várias relações importantes, sabe? De estar falando com pessoas que eu amo muito, mas que eu sempre estava meio naquela correria e aí, vamos encontrar, vamos, mas aquele vamos ficava para depois, sabe? E aí quando você se vê em casa e você não pode sair, você fala, por que eu fiz isso, sabe? Porque tempo a gente sempre encontra, apesar dele passar rápido, né? A gente não pode deixar de estar com quem realmente é importante, fazer as coisas que são realmente importantes. A gente trabalha tanto para ter dinheiro, para ter a possibilidade de fazer as coisas e a gente não faz as coisas que a gente quer, né? A gente só fica ali naquele círculo de trabalho. Mas eu acho que não tem como a gente sair ileso de uma experiência como essa. Ninguém estava preparado para viver uma pandemia. E é impossível que as pessoas não mudem com tudo isso que a gente está vivendo. Eu acho que uma das coisas que aconteceram é que, de alguma maneira, eu vou falar um pouco da nossa cena, assim, eu acho que trouxe para perto muitas pessoas que nunca trabalharam juntas, sabe? Eu vi assim, uma movimentação assim, de muitos núcleos que cada um estava fazendo o seu corre ali e nunca parou para, sei lá, vou fazer alguma coisa com tal núcleo, com tal pessoa. Isso foi uma das coisas legais que isso trouxe. Eu acho que tem muito a ver também com esse olhar para o outro com mais cuidado, esse olhar para o outro, ter esse entendimento do outro maior e das necessidades que o outro tem, né? De entender também o nosso lugar de privilégio, de como a gente está num lugar diferente de muitas outras pessoas, né? E de como a gente pode, não só com o nosso trabalho, mas com quem a gente é, né? Poder contribuir de alguma maneira com o outro também.